No dia 19 de setembro, comemoramos o centenário de Paulo Freire. Ele ficou conhecido pelos estudos em prol da construção de uma educação que fosse conscientizadora e libertadora, pautada nos sonhos, na esperança e na amorosidade. Em mais de 15 livros publicados, escreveu sobre política, prática pedagógica, alfabetização, educação popular e tantos outros temas que permeiam o pensamento de Paulo Freire. Reconhecido internacionalmente, foi nomeado patrono da educação brasileira em 2012. Para falar um pouco sobre esse grande mestre, está conosco no Escolas do Conhecimento, direto da Escola da Educação da Univale, a professora, doutora e diretora da Escola da Educação, Verônica Gesser. Seja bem-vinda mais uma vez ao Escolas do Conhecimento, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, obrigada por nos receber por aqui. Professora, sempre bom falar de Paulo Freire, então conta um pouquinho para a gente de quem foi esse grande mestre aí, Paulo Freire. Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu vou registrar aqui, é uma coisa que eu não tenho divulgado muito. Eu fui aluna de Paulo Freire no meu mestrado na PUC de São Paulo durante 2 anos e meio. Então, eu tive essa oportunidade, esse privilégio, né, de realizar 4 seminários estudando as obras de Paulo Freire com Paulo Freire. Então, acho que isso é uma coisa bem, assim, que foi bem importante na minha trajetória, né? E, obviamente, na trajetória de quem também teve essas oportunidades, né? Eu não fui a única, mas eu acho que, né, fez todo um diferencial. E o Paulo Freire, né, quando as pessoas falam em Paulo Freire, esse ano comemorando o centenário, saiu aí várias homenagens, enfim, quando se fala em Paulo Freire, se tem várias perspectivas, né? Tem perspectivas no sentido de fazer uma crítica severa a Paulo Freire, tem pessoas que enaltecem, né, como o salvador da educação mundial, e eu acho que o Paulo Freire nunca pensou, nunca se projetou dessa maneira, né? Eu acho que ele foi um grande pensador, continua sendo, né? O Paulo Freire é o terceiro educador mais citado no mundo, né? Agora, o último levantamento pelo Google Scholar, na frente dele está Thomas Kuhn, que é um americano, segundo Everett Roger e terceiro Paulo Freire. Então, isso significa que ele tem alguns feitos, né? Que ele tem alguma importância no cenário da literatura, do pensamento educacional dirigido, né, a práticas educativas e principalmente uma prática emancipadora, uma prática libertadora, como você disse no início. Então, e nesse cenário, né, só para que quem nos ouve aqui, os telespectadores, enfim, dentro desse cenário de ser considerado, né, ser o terceiro mais citado, na área da educação, ele é o segundo mais pedido, né, o Pedagogia do Oprimido, que foi a sua obra de maior destaque, de maior projeção, que foi lançado lá em 1969 nos Estados Unidos, quando ele ainda estava exilado, né? E publicado pela primeira vez em português em 1974 no Brasil. Então, ele também, esta obra está entre as 100 obras na área da educação mais vendidas no mundo. E na área da educação, a segunda mais vendida no mundo. Então, acho que esse cenário mostra um pouquinho do pensamento, né, que realmente que configura a história de Paulo Freire. Professora, você falou aí, né? Ele é o terceiro, né, mais procurado, mais citado no Google Scholar. Ele faleceu em 97. De lá para cá, muita coisa vem mudando, principalmente com a evolução tecnológica. Mesmo assim, você acredita que ele é uma figura importante no processo de construção da educação de qualidade? Com certeza, né? Com certeza. Ele, como você disse, ele faleceu no dia 2 de maio de 1997. E no New York Times, a matéria sobre a morte dele, e eu tive também o privilégio de ver isso e tenho guardado
esse jornal impresso, em que sai uma matéria dizendo assim: morre no Brasil o educador dos pobres. Essa foi a chamada da matéria. No entanto, o pensamento, as propostas, as premissas, né, freirianas, elas nunca estiveram tão em uso quanto agora. Vou te dar alguns exemplos. A educação, no sentido de individualização do ensino, no sentido de educação contextualizada, a educação que valoriza aspectos culturais, a empatia, a educação numa perspectiva democrática, todas essas questões são fundamentos do pensamento freiriano e que também estão alicerçadas lá no pensamento de John Dewey, lá de 1900, do qual ele foi leitor, no qual ele se inspirou também, e que está muito associado ao diálogo, à aprendizagem, que hoje está muito forte, principalmente considerando as tecnologias e esse movimento todo da atualidade, que é aprender fazendo, né? Que é o aprender a partir do seu contexto, aprender a partir da sua realidade, a partir de coisas que se conectam a você e que você vai construindo junto, ou seja, e que hoje a palavra que está sendo utilizada é o co-design, né, é o co-currículo, a ideia de que nós aprendemos de forma colaborativa, né? Esta é o grande termo que se utiliza hoje. E isso é um pressuposto que o Paulo Freire trouxe no seu método, né? Quando ele desenvolveu um primeiro trabalho, lá em 1959, um programa para alfabetização de adultos, e que foi aplicado no município de Angicos, né, no Rio Grande do Norte, e que ele partiu exatamente disso, né, de termos e de palavras que eram do cotidiano daquelas pessoas. Partiu de algo que conectava com a vida, né, com os conhecimentos prévios daquelas pessoas. E por isso o processo de alfabetização se agilizou, porque aquilo fazia sentido. E hoje o que as pessoas chamam, e outros pensadores, como Ausubel, como, enfim, vários outros, né, que chamam de aprendizagem significativa, né, aprendizagem colaborativa, aprendizagem ao longo da vida, todos são pressupostos que ele já trazia, né? Temas geradores, o currículo organizado por temas geradores, que hoje se trabalha o currículo por problemas, né? O currículo por temáticas. Então, obviamente que isso não é um pensamento isolado, né? Então, claro que nesse contexto ele tem uma importância muito grande, às vezes reconhecida e às vezes não reconhecida, né? Mas mundialmente, fora do país, ele ainda é muito mais reconhecido, né? Ele tem um lugar de muito mais destaque do que na própria digamos, no próprio contexto da educação brasileira. Professora, para falar de Paulo Freire, a gente faz uns 3 programas, porque é muita coisa para a gente falar. Com certeza. Temos pouco tempo aí para terminar o programa e eu queria ouvir de você, que é doutora e diretora da Escola de Educação, professora Verônica Gesser. Se a senhora tivesse que indicar aí um trabalho de Paulo Freire que os educadores devem ler, né, para a gente finalizar o nosso programa, essa leitura é imprescindível para você ser um bom educador, para você ter um norte, pelo menos, no seu trabalho como educador. Qual seria? Para você entender o pensamento freiriano, a obra obrigatória é Pedagogia do Oprimido, tá? E depois algumas obras que trazem práticas da própria vivência dele como secretário de Educação do município de São Paulo, a Educação na Cidade, tá? Pedagogia da Esperança e Pedagogia da Autonomia. Mas Pedagogia do Oprimido é o carro-chefe, é esse que está entre as 100 obras mundiais mais vendidas, né? E a segunda mais vendida na área da educação. Tá certo, muito obrigada, viu, professora Verônica Gesser, por essa aula aí sobre Paulo Freire, muito bacana e muito bom a gente ouvir
que ele aí tá o terceiro mais pesquisado, dá muito orgulho de ser brasileiro quando a gente escuta isso. Muito obrigada, viu, professor? Até a próxima. Valeu, muito obrigado e estamos à disposição. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo episódio.